termostato. O termostato é uma peça muito simples de medir, tá, gente? O termostato é como se fosse um fusível térmico, né? Só que o fusível térmico, ele pode abrir por excesso de temperatura, mas depois ele não fecha de novo o contato. Já o termostato, sim. Então, o termostato, ele na realidade é um sensor sensível à temperatura, é um bimetal, né, igual o ferro elétrico, tem lá o bimetal. Quando ele atinge um certo valor de temperatura, esse bimetal ele enverga e abre o contato. Assim que ele volta a esfriar, ele fecha o contato de novo, certo? Então você vai medir ele como se fosse um fusível mesmo. Tem que dar continuidade. O instrumento tem que estar na escala de bip. O instrumento você coloca ele na escala de bip. Vou botar aqui. E eu vou colocar nos dois terminais do termostato, e ele tem que bipar e dar baixíssima resistência, tá, gente? Tem que dar baixa resistência, como se você estivesse medindo um fusível mesmo, ó. Vou colocar aqui nos dois terminais. Olha lá, tá 002. Isso aí, tem que dar baixa resistência. O bom mesmo é que você retire um terminal. Deixa eu pegar aqui um alicatezinho para tirar isso melhor. É bom sempre tirar um terminal, não precisa tirar os dois, para que você possa medir ele, para que não dê interferência do circuito, né? Então vamos lá. Isso aí, ó, tá dando como se fosse um curto, e é assim que tem que dar mesmo. Se você medir e não estiver dando nada, o termostato está aberto e o sistema de aquecimento não vai funcionar. Ele fica em série com a resistência de aquecimento. Então, beleza, esse termostato está perfeito. Vamos medir agora o da LG. Da Samsung. Inclusive, gente, eles têm um pininho no meio que é o botãozinho de rearme. O que pode acontecer? Ele pode abrir o seu contato e, para que você volte a armar ele de novo, para ele dar baixa resistência, você tem que apertar o pininho para baixo para ele rearmar. Então vamos lá. Vou tirar aqui um terminal desse e vou tirar um desse. Olha, sempre ele está ligado aqui, ó, em série com uma resistência, ó. Eu junto, vou colocar aqui e tem que apitar. Olha lá, apitou, dando baixíssima resistência. Aqui a mesma coisa. Se por um acaso nesse aqui que tem esse botãozinho aqui, você colocar e não der leitura, você aperta o botãozinho para baixo. E mesmo apertando ele não der leitura, aí ele está com defeito. Eu vou aproximar mais a câmera aqui, para que você possa ver com mais detalhes aqui, ó, o termostato. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, ó. Ele tem bem aqui no meio aqui, vou apontar aqui com o instrumento aqui, ó, o botãozinho do rearme. O outro aqui de trás também, o botãozinho do rearme. Ok? Então já sabe, colocou aqui, ele tem que apitar. Tranquilo. Termostato é uma peça muito simples de você fazer o teste. Agora vamos para o da Brastemp. Esse tem um detalhezinho a mais. Na LG temos aqui um termostato, mesmo procedimento, escala de continuidade.
Basta colocar nos dois terminais. Olha lá, ele tem que dar como se fosse um curto, mas eu sempre recomendo que você retire um terminal para medir. Tá lá, o termostato está perfeito, ok? Se vocês tiverem na dúvida, gente, em relação ao termostato, a resistência sempre vai ligada nele, tá? A resistência de aquecimento, ok? Agora vamos medir o termostato, os dois termostatos da Samsung. S24, aquela que a gente mediu foi de uma Brastemp, uma BN10, se não me engano. Bem, olha só, tem dois termostatos, sendo que esse aqui tem o botãozinho de rearme, ó. O botãozinho tá vermelhinho aqui na ponta, que é o de rearme, ou seja, se você medir, ele estiver aberto, você aperta. Se ele fechar o contato, beleza. Se você apertar e ele não fechar o contato, ele está com defeito. Vamos ver, ó. Escala de BIP. Vamos medir esse termostato aqui de cima. Ó, beleza. Instrumento deu 0, 0. É assim que tem que dar. Vamos ver o próximo. Esse tem um botãozinho de rearme. Também está ótimo, tá? Beleza. Se por um acaso eu medisse e ele estivesse dando nada, eu apertaria o botão. E depois de apertar o botão e ele não der nada também, aí ele estaria com defeito, ok? Vamos ver agora de outra lave seca da Samsung. Vocês podem notar o seguinte, parece que tem 4 termostatos, né? Olha, 1, 2, 3, 4 em cima aqui do ventilador. Na realidade não é, tá, gente? São 2 termostatos e isso aqui é um PTC, é um sensor de temperatura, tá? Sensor de temperatura, coeficiente positivo. Beleza, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Esses dois aqui, você vai dizer, pô, mas Sérgio, mas como é que de repente, nesse caso aí da Brastemp em particular, como é que eu vou saber que ele não é tá sem manual, você não tem nada, como é que eu vou saber se é um termostato ou se é um PTC? Ó, vocês podem ver que sempre a resistência ela é ligada aqui, ó. A resistência vem e passa pelos termostatos. Já com o PTC aqui não, aqui também não. Pega, inclusive o fio é até mais fino, ó. Então, para medir esses termostatos aqui, mesmo procedimento. Instrumento na escala de baixa, de BIP, pode ser na escala de BIP ou de baixa resistência. Eu vou, ó, posso tirar aqui um terminal, tirar esse aqui também. E eu vou medir aqui. E ele tem que apitar e dar, olha lá, baixíssima resistência, como se fosse um fusível mesmo. E aqui também, baixa resistência. Tá vendo, gente, como medir termostato é muito simples. Se eu for medir esse outro aqui, não vai dar, ó, não vai bipar, não vai bipar. Nem esse outro aqui, ó, não vai, ó. Porque eles parecem um termostato, mas não são, são sensores de temperatura. Ok, pessoal, ficou tranquilo com relação a medir termostato? Tranquilo, né? Beleza, então acompanhem aí, a gente vai estar aos poucos aprofundando. O que eu quero é que vocês entendam cada peça que tem na lave seca, entenda muito bem o que ela faz, para você sentir segurança na hora que for fazer a manutenção na casa do cliente. Entender o que cada peça faz, como é que mede ela, né? Então a gente vai estar vendo aí de vários modelos diferentes, para que não haja dúvida. Então o que eu quero para encerrar aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte: os termostatos, eles ficam em série com a resistência de aquecimento. Caso a temperatura se eleve demais aqui, ele vai abrir o contato, cortando a corrente que vai para a resistência, ela deixa de aquecer. Beleza? Então, tranquilo, pessoal, e medir, vocês viram que é fácil fazer a medição. Então, até a próxima aula.